Olá, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma, né? Você já viu que eu estou acompanhado aqui da Mariana. Mais uma vez. A primeira vez foi entrevista ao casal, né? Foi. Entrevista ao casal. Dessa vez nós decidimos separar. Já vou adiantando, né? Ela vem na semana, o Lucas vem na outra. Nunca estamos sozinhos. Estamos separados. Mas de qualquer forma ele está aqui nos bastidores, aqui ouvindo o que a esposa está falando, né? Suporte. Tá tudo certo. Ele faz parte do staff. Muito bem, nós vamos continuar a nossa caminhada falando sobre solitude. Já tivemos uma caminhada aqui, nós tivemos 3 encontros falando sobre solitude. No primeiro, com o Lucas Ávila, falamos sobre solitude e solidão, a diferença, né? Solidão traz tristeza, solitude traz alegria. Foi a diferença básica que nós fizemos. Depois, com o Ismael, nós falamos sobre a perspectiva de que quando a gente vai em solitude, a gente quer fugir do barulho. Mas o maior barulho que tem é dentro da nossa alma. E falamos lá do Salmo 42, porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Depois nós tivemos a estreia do Anderson. Tivemos a estreia do Anderson, falamos em Mateus 4. Pois esse está na minha memória, gente, isso não está anotado não. Mateus 4, quando o enfrentamento de tentação, né? E a perspectiva de que Jesus foi tentado enquanto esteve em solitude. Então, falamos que quando você está lá sozinho, não acha que agora eu estou aqui protegido, né? Santa paz. Talvez seja nessa hora que o maligno vá na sua direção e te tenta. Não é para deixar de fazer, não. Mas é o crescimento, né? Isso, mas a gente tem que ter essa perspectiva de que não é brincadeira. É um assunto muito sério. E continuando, nós hoje, vou já adiantar, né? Nós vamos falar hoje da perspectiva da solitude e a relação da solitude com o descanso e também com a perspectiva comunitária. Coletividade. Isso, ok. Na coletividade. Então, o texto de hoje está aí na descrição do vídeo, Marcos 6, de 30 a 32. Todas as vezes que eu chego aqui, eu lembro que eu esqueci meu óculos. Aí eu ponho longe, que não há problema. Marcos 6, de 30 a 32, diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado, e ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Vamos orar, né, para a gente continuar? Mari, você pode orar? Ora. Deus, nosso amado Pai, é tão bom, Senhor, ler a Tua palavra, ouvir a Tua voz e meditar, Senhor, nesses ensinamentos que trazem tanta paz para a nossa alma, para o nosso coração. Entender cada vez mais aquilo que o Senhor quer nos mostrar e nos transformar através do Teu Espírito. Pai, que essa palavra, que essa conversa, Senhor, edifique o nosso coração e o coração de quem está assistindo também. Que o Teu Espírito possa nos mostrar o quão importante, Senhor, é esse tempo de descanso, mas também o tempo de descansar com os nossos irmãos, de entender, Senhor, que vale a pena, Senhor, estarmos juntos nesse processo também. Pai, tira cada vez mais de nós um sentimento de individualidade, Senhor. Que possamos entender que somos mais fortes juntos também. Senhor, nos ensine, nos ajude e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Então, só para a gente contextualizar aqui o texto, né? Se você virar a folha da sua Bíblia ou se você rola aí na barra do seu celular, né? Em Marcos capítulo 6, lá no versículo 7, você tem a explicação de que Jesus chamou os 12, então está lá no versículo 7, chamou os 12, passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhe autoridade sobre os espíritos imundos. Então eles saíram para fazer a missão, né? Pregar o evangelho e tal. No meio, né,
a partir do versículo 14, no meio do capítulo 6, aí você tem um relato da morte de João Batista, é um parêntese no meio da história. E a partir do versículo 30, o texto começa com a expressão voltaram. Então, eles foram lá no 7 e agora estão voltando. Foram de quê? Da missão de expulsar demônios, curar pessoas, e agora eles estão voltando. Então, a gente corta aí o de 14 a 29, porque é uma outra perspectiva, né? Não é a nossa abordagem aqui. Bem, então, eles foram, fizeram muita coisa e chegaram agora diante de Jesus. Bem, falar da igreja tem sempre o sentido de coletividade, né? E quando a gente pensa em solitude, a gente pensa num movimento mais individual. Sim. Mas como é que a gente relaciona isso, né? É de verdade um movimento individual ou ele também tem uma parte coletiva? E por que eu estou falando isso? Porque quando eles chegam todos aqui, Jesus convida todos eles a um movimento de saída, né? Todos vão participar desse momento de solitude. Sim. Não estou ainda nem entrando no detalhe, né? É só para entender. É possível ser comunitário? É possível? Não é possível? Tem que ser só individual? Não, eu acredito que tem que ser as duas coisas, né? As duas coisas se complementam, na verdade. Nós somos seres individuais e seres coletivos. Então, assim, por mais que Jesus tenha chamado todos eles para estarem ali juntos, é porque eles já andavam juntos, né? Mas ele estava chamando eles à parte da multidão. Então, vem cá vocês. Ele estava falando no texto que eles não tinham nem tempo para comer, né? Não estavam conseguindo nem fazer nada. Vida agitada, hein? Vem cá, tá comigo, vamos sair. Me senti até preguiçoso lendo esse texto, né? Não, eu fiquei nessa perspectiva assim, caramba, Jesus chamou eles pro canto mesmo. Você vai, para tudo, para tudo que vem vocês cá. estão fazendo. E é muito interessante, realmente tem esse lado individual, né? Assim, eles estavam fazendo a parte coletiva, cuidando das pessoas, expulsando demônios e tudo mais. Tem essa parte, mas também é importante visualizar a parte do individual. Por mais que eles estivessem juntos, é a parte deles com Jesus, né? Acho que esse que é a solitude, no caso. Eles estarem ali tendo um momento com o próprio mestre, descansando, conversando, sendo alimentados também, né? Vocês nem comeram, vem cá, vamos estar juntos. Então, são as duas coisas, né? Dá pra gente ser o individual, mas também o coletivo. O que eu acho interessante, você pegando um gancho da sua fala, é nessas horas que a gente foge do roteiro. Mas assim, um gancho da sua fala que eu acho muito curioso pra gente perceber é que eu tenho uma perspectiva muito, vamos dizer assim, empresarial de atendimento às pessoas. Vou explicar o que eu quero dizer. Eu jamais tiraria todo mundo. Eu botaria alguém ali. Ó, vamos fazer revezamento. Fica aqui, ó. 6 almoçam agora. 6 almoçam daqui a 1 hora. Pra gente não parar de atender as pessoas. Verdade. E aí Jesus falou assim, para todo mundo. Deixa um pouco as pessoas, né? Isso, eu quero que todo mundo pare porque agora é hora da gente cuidar dessa parte. Concorda com essa perspectiva, sim, né? Sim. Não, e talvez até para eles dialogarem entre si as dificuldades, desabafar, o que aconteceu, o que foi bom, o que não foi bom, tirar a dúvida com Jesus, né? Ou então não falar nada, simplesmente ele, eu não quero falar mais nada, já falei tanto, já conversei tanto, já expulsei tanto demônio, já curei, tô cansado, né? Vou ficar aqui, vou fazer nada. Não, eu abordei esse aspecto, você sabe por quê? Porque às vezes a gente despreza esse caráter comunitário, a importância de todo mundo. Então, aí, vamos fazer sempre a gente acha que tem que ter não, vai lá você, vamos fazer a reunião do louvor. Não dá agora porque o Igor está ajeitando o som. Não, eu não posso participar. Não, o Lucas não pode porque ele está lá na porta. Eu fico assim, a gente sem querer quebra a ideia comunitária. Eu acho que esses detalhes são importantes aqui, que Jesus diz assim, não, é para ir todo mundo. Né? É para ir todo mundo, é para parar o serviço e é cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Por quê? Talvez uma abordagem, uma palavra, um olhar de alguém, e talvez não, certamente um olhar, uma palavra, um olhar de alguém
seria muito importante para o grupo, né? Eu não posso desprezar essa perspectiva de não, eu estou cuidando da minha vida, é ele que cuide da vida dele, né? Ou então por achar que ele tá com mais energia ainda. Sei lá, Pedro, João, ainda estão ali, estão na força, fica lá, né? Estão mais descansados. Não. Judas, teu traidor mesmo, fica lá. Você fica de fora. Você fica de fora. Não, até esse, é engraçado isso. Até os que ele não tinha tanta intimidade, ou sabia que, né, não ia estar ali, sei lá, às vezes aquele ali não fez nada. Foi junto, não estava ali trabalhando, mas não, vem você também. Foi evangelização 2-2. Certamente fala assim, não, fala tu aí, pô. Você tem mais dom de falar. Tava assim, não quero. Quem fez evangelização na rua 2-2 sabe que sempre tem um que conduz. Sempre tem um que é mais, o outro fica, tô aqui. O outro aqui, tô aqui intercedendo. Isso aí. Só da intercessão, fica só ali olhando. Vou anotar aqui. Muito bem, nessa relação de sozinho e comunidade, tem uma expressão do Dietrich Bonhoeffer, e quem não sabe quem é o Dietrich Bonhoeffer, é o pastor que lutou na época da Alemanha nazista, né? Ele lutou contra o Hitler, foi preso, eu me amarro nessas histórias, assim, né? Eu sonho com isso. Assim, muito impactante. Ser preso por causa do evangelho. Ele fez sonho ser preso. Ele fez parte por causa do evangelho. Ele fez parte, inclusive, de um plano que estava acontecendo para a captura do Hitler. Cara, isso é... E ele foi preso e foi morto antes do Hitler ser morto, né? Ele disse o seguinte: aquele que não pode estar sozinho, tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está em comunidade, cuidado com estar sozinho. Cada uma dessas situações tem de si mesma profundas ciladas e perigos. Quem desejar a comunhão sem solitude, mergulha no vazio de palavras e sentimentos. E quem busca a solitude sem comunhão, perece no abismo da vaidade, da auto-enfatuação e do desespero. O que você acha desse pensamento aí? Isso, assim, além de profundo. Nossa, não. Caramba, pensar nisso, assim, escrever essa frase foi... Acho que eu tive que rebobinar isso na minha cabeça umas 4 vezes. Não, mas tem muito a ver com o que a gente está falando até agora, assim, né? As duas coisas são importantes, mas a gente não pode focar numa só como se ela fosse a mais importante, né? E no caso da solitude, também não dá pra gente ficar assim, não, solitude é tudo, é uma disciplina que eu tenho que focar e eu vou ficar aqui por muito tempo. Não, ela tem um objetivo. E acredito que nesse texto também, em Marcos, Jesus chamou eles para um objetivo, assim, não, vocês estão aqui, a gente vai descansar, vocês vão se alimentar, vamos ouvir, vamos recuperar as energias. No entanto que depois, quando continua o texto, vem as multidões de novo, aí Jesus vai lá, teve compaixão, né, continua a história, e é isso, assim, não dá para focar nisso somente, tem que seguir, né, tem que se alimentar daquilo, não, vamos lá, vamos continuar. Entender quando é seu tempo de solitude, quando é que eu tenho que me retirar para ter esse momento. Né? Eu costumo dizer que o silêncio é apaixonante, né? Porque assim, eu amo o silêncio. Quando você se acostuma, eu não gosto de barulho. A minha esposa, não estou reclamando de você, esposa, mas assim... Eu saio para ir para feira no sábado. Quando eu chego em casa, eu sei que eu cheguei em casa, porque ela tá com o rádio no celular ligado, cantando. E eu fico assim, meu Deus. Energia lá em cima. Por que tanto barulho, né? Assim, meninos. Assim, por que tanto barulho? Qual o link que eu quero fazer? É que quando a gente fica em solitude e silêncio, talvez a gente comece a ficar irritado com a fala do outro. Então, naturalmente... Se acostuma muito com a gente se acostuma tanto com o silêncio que ficar com alguém irrita. E a mulher na TPM, então, a gente quer ficar no silêncio. Eu acho que há um perigo aí mesmo, né? Que é o que o Bonhoeffer está falando. O perigo de eu achar que a minha vida com Deus, eu acho que é o discurso do crente desviado, né? Nossa, sim. Não, mas eu não preciso... Deus basta. Isso, eu e Deus basta. Eu tenho meu compromisso com Deus, eu não preciso das outras pessoas. Para mim, o que ele está dizendo é, eu não gosto de gente. Cara, mas tem muita gente que fala isso hoje, crente falando isso hoje, assim, eu não gosto de estar com gente. Essa pessoa na igreja não me agrada.
Sim. Isso. E aí, não, vou ficar aqui, vou adorar a Deus sozinho, só assistindo pela internet. Então, aí quando Jesus chama todo mundo, pensa assim, eram 12. Quem era amigo de quem? A gente não sabe. Mas certamente tinha aquele assim, pô, deixa eu sentar do seu lado. Porque a gente Talvez as duplinhas que foram juntas, né, já estão... porque a gente vê isso na vida da igreja, assim, a gente tem mais proximidade com... natural. É natural. Só que eu não posso perder a perspectiva de que a vida de todo mundo me edifica. O testemunho do outro me edifica. Eu posso não falar com ele no dia a dia, mas ele pode falar uma palavra e eu falo, caramba, que legal, eu não sabia disso, eu não vi nessa perspectiva, né? Então, a solitude, o cuidado que a gente precisa ter, eu acho que na palavra do Bonhoeffer, é que a gente pode ignorar a importância dessa vida coletiva. Mas tem um outro lado, né? Aquele, você gosta tanto da agitação, eu sou assim. Do povão. Gosto tanto de estar com gente que você acaba evitando os momentos sozinhos e aí você não vê o que você precisa também mudar, né, na individualidade, no que você precisa descansar, no que Deus às vezes está falando para você. Então, Mariana, eu tô querendo falar isso com você, mas eu tô ali na agitação querendo às vezes cuidar das pessoas, me preocupando mais com as pessoas e às vezes eu tô indo no automático. No automático, daqui a pouco eu vejo, eu tô cansada demais, não quero fazer mais nada. Mas é porque eu não tive esse momento de... Tá, duas expressões que você falou aí. Primeiro, o evitar, ou seja, a gente evita, consciente ou inconscientemente, a gente evita. Eu gosto de gente, não vou ficar sozinho. E segundo eu me envolvi cuidando de pessoas. Sim. Né? Ou seja, olha, o muita trabalho... Muita gente dá essa desculpa na igreja, né? Eu tô em tal área, tô em tal... É até preocupante, a pessoa tá fazendo tanta coisa, tá... O Peter Scazzero, no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável... Muito bom. Ele diz assim, que a gente pode trabalhar para Deus para se esconder de Deus, né? Sim. E eu fico Foca assim, no coletivo. Caramba, só isso. Eu tô lá e aí eu tô me escondendo, assim, eu não vou tocar em assuntos importantes. Então a gente precisa de equilíbrio, talvez. Equilíbrio, é isso. Entender o tempo de cada um, né? É importante buscar as duas coisas, você ter o tempo de cada um. Quando eles chegam, eu fico imaginando assim, eles saíram, né? Falaram com um monte de gente, poxa, lidaram com um monte de situação tensa. Imagina. Demônios. Sozinho, sem Jesus, né? Cadê o Senhor? Né? Já pensou, né? A experiência de perguntar qual é o teu nome, Legião, e Jesus está ali, pô, Jesus está aqui. Agora eu tô sozinho, qual é o teu nome? Legião, Senhor, Pai, me ajuda, né? Sim. Agora, comigo. Então, você está ali, foi uma experiência assim, muito boa, espiritualmente, mas fisicamente eles estavam cansados. Quando Jesus pede para eles pararem a atividade e saírem ali do meio da multidão, eu posso entender que solitude tem relação com descanso. Sim, eu vejo muito isso. Ele fala, vinde repousar um pouco. Já usou o termo aqui, vamos repousar, para um pouquinho, descansar. Né? E é legal pensar até... Eu e o Lucas, quando a gente sai de férias, a gente gosta de ir para um lugar sossegado, assim. A gente gosta de acampar, não gosta de muvuca, não gosta de nada, assim. E eu tentei marcar as próximas férias para acampar com as crianças. Vai, muito bom. Eu tive 50% voto sim, 50% voto não. As crianças foram voto sim? Não, entre elas. Assim, a Ana Júlia queria, o Guilherme falou, não, pai, não quero. Não, mas eu tenho certeza que quando ele for, ele vai gostar. Eu vou mandar vários vídeos aí, Gui. Mas ele falou, pai, eu mostrei para ele a foto, era um lugar de camping mesmo, né, mas... Não, mas é bom porque tem a simplicidade, tem aquela coisa ali de vocês montarem a barraquinha. Tudo isso. Mas ele falou, não, legal. Pai, não. Não, a terra. Mosquito, terra. Não, mas nem todos os lugares tem mosquito, não. Confia. Tava lá, foi um parente, desculpa, interrompi você. Não, mas você e o Lucas gostam de procurar lugares. A gente gosta de lugar sossegado, assim, né? Porque férias, a gente imagina isso. A gente trabalhou. A gente cansou a nossa mente, né? Cansou a mente, cansou o corpo também. Fez um monte de coisa. Até na igreja também, né? A gente faz muitas coisas, assim. A gente quer ter um momento mais, assim, não vamos fazer nada agora, vamos...
E a gente faz isso nas férias, né? E a mesma percepção que eu tenho aqui, Jesus está chamando eles para ter um momento só eles, né? Imagina um camping, assim, cada um pega sua barraquinha, acender aqui a fogueira, vamos conversar, comer um peixinho. Eu ia falar marshmallow, peixinho. Marshmallow não tinha, né? Um peixinho aqui e tal. Comer um peixinho, tá. Conversar e desfrutar, assim, por mais que tenha sido ali um momento comunitário, assim, nas nossas férias, né, que a gente está com a nossa família, a gente não vai falar nada muito sério, né? Até, a não ser aquelas pessoas que vivem para o trabalho, amam trabalhar, querem ficar falando disso. Mas é um momento que você não quer falar nada, você só quer conversar, você quer estar com as pessoas que você ama, que você gosta, quer ouvir alguma coisa, uma coisa interessante. Então, eu acredito que esse momento de solitude também está diretamente relacionado ao descanso. Vamos estar aqui, vamos fazer nada, vamos conversar. Talvez depois disso ele possa ter colocado algumas coisas, né? Fazer eles pensarem. Mas eu acho que em primeiro lugar, vamos repousar. Depois a gente conversa sobre isso. Perguntinha não combinada. A partir da fala. Gente, isso aqui é um bate-papo, né? E é legal por causa disso. Quando a gente fala de descanso e férias, eu acho que a única coisa que a gente não faz nas férias é descansar. Porque assim, às vezes eu volto... Eu sempre falo pra Rosinha assim, não vamos deixar a viagem para o último dia de férias. Porque eu volto exaurido. Porque faz mala, tira a mala, guarda não sei o que, tira foto, anda, vai conhecer ponto turístico, e vai na praia, e volta, e se queima, e vai... Quer conhecer todos os lugares. Quer conhecer tudo, quer aproveitar ao máximo, vamos lá, eu tô a X quilômetros, vamos lá, dá tempo de ir de ir no outro, e daí a gente vai com chuva, com sol, tá, beleza. Esse tipo de descanso de férias eu conheço bem. Mas assim, quando a gente fala de descanso em solitude, eu penso numa perspectiva de mais um descanso de alma. Sim. Não sei se eu me expressei bem, mas assim, o que você pensa sobre isso? Sobre esse... Não, que aqui a gente vê no texto ele colocando a questão do físico, né? Até da mente deles, mas a gente parando para pensar bem, realmente eles estavam exaustos no espírito, né? Na alma deles, assim, cara, eles devem ter passado por situações que até de medo ou de luta, né? De confronto espiritual mesmo, né? De batalhas espirituais. E Jesus, o mestre tá ali, né? Deve ser muito sensacional, assim, Jesus ali, cara a cara com eles, não, vinde a mim, né? Eu sempre lembro dessa expressão, vinde a mim, vocês estão cansados, eu vou dar alívio para vocês. Então, é muito mais do que, realmente, do que a questão física, né? A questão mental, emocional, mas tem todo isso de, tô aqui, descansem, a alma de vocês precisa de descanso, né? Volta até aquilo que o Ismael comentou da vez que ele estava aqui, né? Por que você está abatido, ó minha alma? Tem toda essa questão, assim, porque às vezes eles voltaram com questões, assim, foi espirituais, muito né? difícil, olha, a gente não conseguiu nesse determinado momento... Caramba, a gente orou, a pessoa não ficou curada. Sim, frustrações. Ou então o pessoal não recebeu a gente foi apedrejado em determinado lugar. Quase morremos, né? Fomos perseguidos, humilhados. E Jesus está chamando eles para essa restauração. Um relatório de viagem a gente não tem, né? Não tem, poxa. No céu a gente pergunta, né? Que foi. É uma questão. E quando eu falo de descanso, né, assim, sabe o que eu lembro? Tem as crianças outro dia me perguntaram dentro do carro, pai, por que Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Poxa, Deus abandonou. Cada pergunta que essas crianças... Eu tenho que parar com isso, assim, eu fico respondendo. Alguns dias atrás foi sobre se Deus castiga ou não. Fica aí, não vou responder nada disso aqui, não. Faça discipulado. Faça discipulado, procura na Júlio Guilherme, veja a resposta que eles receberam. Mas assim, aí eu citei para eles o Getsemane. Jesus estava ali angustiado, orando e tal. Eu falei, lê a Bíblia, lê o que está escrito. Aí depois de Jesus, assim, falar, poxa, passa de mim, Pai, esse cálice, e ter um não como resposta, você nunca vê o abandono de Deus. Aí eu falei, como? Aí eu não lembro quem foi, se foi a Ana Júlia Guilherme, falou assim, aqui, Pai, e os anjos o consolavam.
Então é aquela coisa mesmo de eu estou com você. Então quando eu falo descanso de alma, eu tenho por que eu fui para a solitude? Porque eu estou enfrentando uma situação, uma tentação, preocupações, lutas internas. E aí eu coloco diante de Deus. Como é que eu saio de lá? Descansado. Nossa. Mas eu não dormi. Entendeu? Mas eu saio descansado no sentido assim, caramba, eu recebi de Deus ânimo. Sim. Caramba, tô pronto. Vamos embora. Vamos voltar para a multidão. Agora eu tô. E por mais que você ainda esteja enfrentando aquela situação, você volta assim, confiante, né? Em paz. Não, tá tudo bem. Né? A perspectiva, eu escrevi há 2 semanas um devocional no texto que eu já estou em Jó, né? Lembrando que eu estou 3 meses à frente do que você recebe hoje, né? Então, eu fiz em Jó 14 e Jó fala assim, a esperança para a árvore cortada, porque ao cheiro das águas ela brotará. Eu falei assim, caramba, Senhor, que palavra bonita, assim, falou tanto ao meu coração de esperança, de, poxa, às vezes a gente luta, e a gente tem tanta dificuldade de reparar, assim, um fruto, um resultado. Verdade. Aí eu fui para o meu momento devocional, com o meu coração apreensivo, aí eu chego lá, eu leio esse texto e falei assim, poxa, que bacana, né? Eu só preciso ter esperança. É verdade. Aí, beleza, saí de lá descansada. Não com um descanso físico, mas descansado de que o Senhor disse para mim, eu tô com você, cara, tranquilo. Segue adiante, toca o barco aí, vamos lá. Não, é uma experiência maravilhosa, assim. Mas assim, crente precisa de descanso? Não precisa. Não dessas férias loucas aí, não. Né? Mas a gente precisa. Então, posso dizer que a solitude é uma disciplina extremamente necessária, quase que obrigatória. E a gente negligencia muito. Porque é aquela história de Marta também, né? A gente quer estar o tempo todo ali fazendo, Jesus está ali, quer agradar, e tudo bem, assim, é um sentimento genuíno, a gente quer fazer, mas a gente vai passar por situações, às vezes não tem nada a ver com o que a gente está trabalhando, né? Tribulações mesmo, do dia a dia, questionamentos que vão vir, e a gente precisa parar. Não, o que é isso? O que isso está acontecendo? Senhor, me ajuda. E não deixar para resolver com, sei lá, um coach, né? Uma outra coisa no celular, se distrair com a internet para poder dar aquele ânimo, né? Muitas vezes a gente faz isso. Não, eu tô mal aqui, vou ficar jogando um joguinho, vou ficar mexendo no Instagram, sei lá, vou desabafar no Twitter. É o entretenimento, né? Ocupar o tempo. Em vez da gente... A gente se ocupa disso para mascarar as coisas, quando a gente tem ali, né, a fonte de água viva que vai suprir toda a nossa sede, né, que realmente traz esse alívio. E às vezes a gente fica ali e tal, eu várias vezes, né, vou aqui confessar meu pecado, eu fico várias vezes, Senhor, não sei o que, tá, Deus traz o descanso. No dia seguinte eu volto, mas Deus, eu tô ainda naquela situação. E eu sinto que é aquela misericórdia e paciência mesmo, né, e chega um momento, não. Eu entendi, Deus. O Senhor realmente me trouxe esse alívio que eu precisava. Eu não preciso ficar assim. O Senhor já me mostrou, né? E vale a pena insistir. Eu sei que no início é difícil, né? Igual ir pra academia. Você fica ali, não senti. Depois você gosta. É maravilhoso. Eu comecei indo no jiu-jitsu, por exemplo. Eu ia lá, apanhar, voltava roxo, braço doído, ombro doído, joelho doído, pé doído. Aí eu falei, meu Deus, vou parar esse negócio. Eu até agradeci a Deus que eu não ficava doente, não precisava ir. Aí você vê quando chega o ponto, né? Aí hoje eu vou todo dia. Entendeu? Assim, fica dependente, né? Aquilo te faz bem, porque você começa a entender que aquilo produz mais benefícios. Não produz malefício nenhum, né? Sim. Produz muito benefício. Então você fica ali, né? Aquilo faz bem e assim é um momento de solitude. Bem, lá no início a gente falou sobre comunidade, a importância de estar com o outro, mas eu queria entrar um pouquinho nesse aspecto de praticar solitude com outras pessoas. Isso é muito interessante, porque até então, até a gente via conversar sobre isso, eu não tinha parado para pensar nisso, assim. Porque a gente realmente faz
essa dicotomia, né? Individualidade e estar sozinho. Eu sou obrigada a estar sozinho. Sou obrigada a estar sozinho para ter momento com Deus, porque eu não aguento barulho, não aguento outras pessoas falando, né? No entanto que às vezes até na hora da devocional, né? Outros momentos a gente, não, vou parar aqui, vou estar sozinho. E a solitude é a mesma coisa. Só que aí lendo sobre isso, né? Eu fiquei pensando, realmente, a gente pode fazer isso. A gente pode ter um momento de solitude, igual está no texto, né? Eles tiveram um momento de solitude deles, só que eles ali, perto um do outro, tendo esse momento juntos, né? Igual quando a gente vai para o retiro. O que acontece no retiro? A gente tem um momento que a gente está se separando, né? Digamos assim, indo para um lugar diferente, com um objetivo em comum, de ouvir a voz do Senhor, de adorar o Senhor. E aí ali a gente está tendo os nossos momentos de solitude, só que em conjunto. Caminhada do silêncio que a gente fez em Sim, retiro caminhada do já, silêncio. com um monte de gente. Mas o que está unindo ali é o propósito, né? É isso, é o objetivo comum. Se todo mundo tem o mesmo objetivo, então você pode estar com outras pessoas. Agora, se você vai para um momento de solitude e a pessoa do seu lado quer outra coisa, ela quer ruído, então não dá para fazer. Realmente não tem como. Bem, o que eu acho interessante? A gente falou de comunidade, silêncio, pessoas. A gente vive num mundo em que as pessoas não estão se importando muito com as outras, né? A pós-modernidade, ela tem essa mensagem individualista, né? Eu acho tão interessante essa proposta de Jesus. Poxa, vamos vir todo mundo aqui, para aí, vamos repousar todos juntos. Jesus traz essa ideia de coletividade, que é contrária à mensagem do nosso mundo, né? E eu queria perguntar assim, como é que a Mari vê isso? O que você poderia deixar para as pessoas, assim, o que você acha tão importante nessa relação de coletividade, pós-modernidade? Junta tudo aí, fica à vontade, você tem 1 hora para falar. Assim, entendendo que eu acho que para o crente, em primeiro lugar, a gente não deve, né, ter essa visão na individualidade no sentido assim, igual que a gente falou no início, né? Vou fazer tudo sozinho, até vou ter meu momento com Deus sozinho, não preciso ir para a igreja, não preciso cuidar de pessoas, vou viver o eu, né? Na verdade, sai da individualidade e vai para o egoísmo. Vou focar em mim, nos meus problemas, nas minhas vontades, no meu futuro. Eu acho que a gente não pode pensar assim, né? Deus nos chama para o oposto. Ele fala, cara, olha, meus mandamentos são amar ao Senhor, amar a Deus, acima de todas as coisas, e amar ao próximo. E a gente fica no amar a Deus e amar a mim. É Deus e eu, né? E não dá para ser assim. Eu acredito que o equilíbrio tá quando a gente entende a mensagem do Evangelho. A gente entende isso. Pronto, entendi que isso é importante. Tá, mas é difícil fazer isso? Então, até o momento de solitude pode te ajudar a reconfigurar esses pensamentos, né? Acho que quando a gente vai para um momento de solitude, entendendo que é um momento que o Senhor vai trabalhar coisas em mim, então eu estou disposto a ser trabalhado essas coisas também. E já aconteceu comigo várias vezes, assim, eu percebo na minha semana que eu estou focando muito em mim, né? Assim, preocupada com as minhas coisas do trabalho, as coisas do mestrado, as coisas da casa. Às vezes esqueço até um pouco do Lucas, estou focada, Que absurdo. Essa parte a gente edita depois. Até as pessoas que estou discipulando, as pessoas que estou cuidando, parece que eu esqueço isso, estou focando tanto em mim que eu fico... Mas isso não é Sabe, parece que o Espírito Santo, ele vem assim... Isso não traz conforto, né? É muito interessante, parece que o próprio Espírito Santo, ele dá aquela... vem cá, vamos conversar, né? E aí, esse momento que eu paro, o momento que eu desligo todos os sons, né? E vou ouvir ali a voz do Senhor, para Ele me confrontar, eu entendo, não... Sabe, é um momento que Ele me chama para perto de solitude, me confronta e me restaura. E aí, a partir desse momento, eu fico, poxa, realmente, né? E fulano de tal, e não sei o quê, e as coisas. E aí eu começo a pensar no reino,
poxa, o Senhor tem me chamado para fazer isso, para estar com os meus irmãos, para caminhar. E aí parece que traz esse equilíbrio de volta, né? Então eu acho que a partir do momento que a gente entende o evangelho, que é importante, a gente precisa passar por esse processo de ser confrontada pelo Senhor mesmo, né? E a partir disso, não, vamos lá. E aí você entra num ciclo. Coletividade, igreja, estou fazendo as coisas, mas aí chega um momento, não, peraí, igual a gente falou nisso, eu estou fazendo muita coisa, mas não estou também tendo um momento de solitude, não estou ouvindo o que o Senhor tem para falar para mim. Dá uma pausa. Vou chegar em casa, não vou ligar a TV, não vou ficar ouvindo música, não vou ficar... Vamos lá. Ai, Deus. E aí entra num equilíbrio como um ciclo mesmo, né? Você entende que você tem que ter o tempo para as duas coisas, mas parte do princípio de eu entendi que isso é importante. E eu vou até ser um pouco aqui bem enfática para as pessoas que acham que não tem que se relacionar com pessoas. Cara, você, meu irmão, minha irmã, Deus te chamou para se relacionar com pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Então, é importante... Caramba, leia a palavra, sabe? O Espírito Santo, ele vai... Poxa, mas fulaninho é difícil. Aquela situação tá difícil, né? Mas quem capacita a gente, quem transforma as pessoas é o Senhor, né? Então, assim, por mais que a gente está cansado, igual os discípulos se tiram cansados, tem um momento também que a gente vai descansar. E aí você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa dar conta de todas as pessoas. Mas nós somos chamados para a coletividade, né? Para ser igreja. Não tem como ser um membro só do corpo, né? Nós somos chamados para o coletivo. Então, vamos parar com esse individualismo egoísta, né? Concordo plenamente. Mas você falou e eu vou ter que fazer mais uma pergunta. Eu acho que é a última, dependendo se você não falar outra coisa, né? Ai, meu Deus. Muito bem. Todas as vezes que a gente fala de solitude, soa para mim... eu falo a partir da minha própria fala, né? Como algo que, não, eu tenho que buscar isso, esse momento sozinho, eu tenho que cuidar desse momento sozinho. Mas quando você falava, eu falei assim, caramba, mas tem um insight aqui, uma luz divina que me fez pensar. Naquele momento, quem parou os discípulos foi Jesus. É verdade. Eles não achavam que isso era importante. É verdade. Se por eles estavam ali trabalhando, fazendo todas as coisas. Então, será que a gente tem que ser Jesus para outras pessoas? Muitas vezes. E dizer assim, ó, Mari, para aí o que você está fazendo. Vamos lá, ó. Vamos gastar um tempo ali de oração. Nós dois, nós três, nós quatro. Não, eu acredito que sim. A gente... o Espírito Santo nos usa, eu nem sei né? se foi isso que você pensou enquanto eu estava falando. Não, eu pensei nisso agora também. A gente vê também outras pessoas na própria Bíblia, né? Paulo também chama as pessoas para fazer isso, né? E eu acho que como comunidade, né? A gente está falando de coletividade. Como comunidade saudável, a gente se preocupa com os outros ao ponto também de entender... E eu já estive aí, onde você está. Eu sei que se você continuar assim, você vai pifar. Vamos conversar. Vamos orar junto, eu te ajudo nisso. Mas entendendo que esse momento da pessoa, ela também com o Senhor é muito importante, né? A gente tá conduzindo ali, mas olha, é bom, entendeu? Já aconteceu comigo. É legal pensar nisso, porque às vezes a gente fica com medo, né? A gente fica se sentindo assim, vou... Não, eu precisava da sua resposta para eu ter autorização para fazer isso com algumas pessoas. Não, comigo pode fazer, gente. Se você me enxergar assim... Então é importante, ó, você está lá fazendo seu momento de solitude, você tem participado da Academia da Alma, mas você se aproximou de alguém, você vê que alguém está num frenesi, trabalhando para Deus, seja ousado de chegar assim, olha, dá uma pausa. Peça sabedoria a Deus, né? Para saber como falar. Isso, vamos lá, eu queria marcar com você. O que você acha? Um dia eu fui com o Ismael fazer uma caminhada no aterro, na parte ali do cais, né? Onde fica. Assim, a gente foi fazer uma caminhada silenciosa. Ele queria. Eu falei, cara, vamos lá então. A gente escolhe um lugar bonito. Ó, tem um lugar bonito para você ir, ó. O pessoal vai rir agora. Cemitério da Penitência. Ali no Caju. Não, tô falando sério. Você já foi lá?
Então, você viu aquele conjunto de árvores que tem no início? É verdade. Caramba! Quando eu fui lá pela primeira vez, eu falei assim, cara, eu vou marcar um retiro aqui. Aí eu fiquei com dúvida se as pessoas aceitariam. Pô, de graça, né? Assim, eu no meu carro. Mas eu acho que é fantástico. Primeiro que a vizinhança é toda silenciosa, né? Ninguém reclama, né? Todo mundo, ninguém tá ali mais. Mas o ambiente é muito bacana e de convidar. Foi a proposta que eu fiz. Gente, vamos fazer um retiro de silêncio. De permitir que outras pessoas experimentem aquilo que eu já estou experimentando. Às vezes a gente é muito individual. Eu estou aproveitando, beleza, bom para mim. Falta esse compartilhar. Tem que ter um compartilhar. Tem que ser... É o direcionamento do Espírito Santo, né? A gente tem que ser guiado sempre. Não é o tempo todo. Ver quem está precisando. Não, vamos lá. Vamos, Senhor, me mostra. E vamos junto. É bom. Muito bem. Foi um bate-papo muito bom aqui com a Mariana, né? Sempre muito bom. Maravilha, um prazer ter você aqui. Eu ia terminar com a brincadeira, não vou terminar com a brincadeira, senão eu vou ter problemas depois, né? Eu ia dizer assim, estava aqui a pastora Mariana, desculpa. Eu recebo, né? Ela tem dom, ela cuida de gente, ela tem dom, beleza? Então, foi muito bom ter você aqui. Vamos orar para a gente encerrar. Maravilhoso bom Deus, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva, né? Ela fala profundamente ao nosso coração. Sim. Obrigado por nos ensinar mais esse aspecto da solitude, que não é só um momento meu, mas é um momento que eu posso viver com os meus irmãos e posso ajudar os meus irmãos a viver esse momento, né? Também, caso eles nunca tenham experimentado isso. Ajuda-nos a entender que estar contigo é muito mais importante do que trabalhar para o Senhor. Ajuda-nos a ter esse discernimento, Pai. Verdade, falamos aqui Deus. Muitas coisas, que a solitude é descanso, que o nosso coração então fique em paz, de que o Senhor está cuidando de todos os assuntos. Por mais que a gente tenha parado agora esse tempinho para participar da Academia da Alma, o Senhor continua lá atento a tudo. É verdade, Deus. Então dá-nos esse descanso de alma, de confiar no Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Bem, até semana tchau. que vem com o Lucas. É isso aí. Maravilha. Deus abençoe.